Hoje, domingo, né? Comemora Dia dos Pais, né? E bom, né? Aqueles que são pais, né? E é verdade que hoje muitos pais se recebem elogios, mas hoje eu quero falar a respeito de um pai que é mais importante, que é o pai carnal, que é o pai espiritual, que é Deus. E é verdade que todos no Brasil chamam Deus de Pai e até outros chamam Jesus de Pai. De fato, Jesus não é pai de ninguém. Pai espiritual sim, mas Jesus, a Bíblia relata Jesus como o irmão mais velho daqueles que recebeu o Pai dele, que é Deus. É tanto que quando Jesus ressuscita, ele fala: ide, avisai a Pedro e os meus irmãos. Mas é claro que nós temos que honrar o nosso pai carnal e ainda mais o nosso pai espiritual. Mas uma verdade que eu quero revelar para você é que muitas pessoas não são filhas ou filhos de Deus, porque filhos de Deus somente aqueles que nasceram do Espírito. E às vezes as pessoas ignoram quando fala a verdade. E eu sempre falo, a Bíblia é a verdade. Você crendo ou não crendo, a Bíblia é a verdade. Você dizer, eu não acredito, foi um homem que escreveu. Claro que foi homem que escreveu. Se Jesus visse aqui o mundo hoje, alguém não ia só escrever o que Jesus fez ou falou. Alguém ia filmar e mostrar como eu estou falando aqui. Então, Jesus revelou, foi para homem mesmo. Então, foi homem que escreveu, sim. Mas a Bíblia, você querendo ou não, ela vai cumprir, ninguém vai mudar o que está escrito. E para você entender do que eu estou falando, eu quero levar você que vai ouvir esse vídeo e ver, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 11 até o 14, quando João fala a respeito de Jesus. E ele fala assim, olha, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo, estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, aqueles que creem no seu nome, se tornaram filhos de Deus. Filho nascido nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ali você vai entender que você tem um pai carnal, mas para você se tornar filho de Deus, você precisa ouvir esse evangelho, acreditar naquilo que Cristo pregou ou ensinou, e você precisa praticar, porque João fala a respeito dos judeus. Jesus veio primeiro para os judeus, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E um fato de os judeus não ter acreditado no Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, é porque as profecias, elas profetizavam, ou profetizou, ainda está escrito, que o Messias vinha, que o Messias era descendente de Davi. Se você olhar o Antigo Testamento, o rei Davi ele não perdeu nenhuma guerra. E na época que o Senhor Jesus apareceu, veio a esse mundo para fazer o sacrifício para perdoar meus pecados e os seus pecados, o Israel era cativo de Roma. E na mente do judeu, eles acreditavam que Jesus ia ter o mesmo poder que Davi teve na terra, para tirar eles do cativo de Roma. E Jesus não veio com esse objetivo.
Jesus veio para salvar nós do pecado que Adão cometeu, porque por causa de Adão todos nós somos pecadores, todos nós somos condenados. Então a Bíblia fala que ele é descendente de Davi, mas descendente carnal. Então a maioria dos judeus não crê que Jesus é o Messias, mas você precisa entender que a missão do Senhor Jesus aqui não é resolver o seu problema físico ou problema financeiro. Claro que Jesus é solução para qualquer problema, mas a missão do Filho do Homem é salvar você, é levar você para o paraíso e depois da ressurreição ele levar nós para a cidade santa, Nova Jerusalém. Então, para você ter certeza que você é filho de Deus, você pode dar mais uma volta aí no mesmo capítulo de João 3, quando um mestre da lei visita Jesus e Jesus fala: olha, em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ele estava falando de batismo e também do batismo do Espírito Santo, que esse vem de Deus. Mas quando fala de batismo de Espírito Santo, às vezes as pessoas confundem essas línguas mentirosas dos pentecostais. Mas é tanto que João falou: eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso, que batizará com o Espírito Santo. Então, esse filho de Deus, quando você se torna filho de Deus, é que você foi batizado no Espírito, você se tornou filho de Deus. E para você ser filho de Deus, você precisa pegar a cruz de Cristo. É aquilo que Jesus fala: e quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Então, para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E você só é um filho de Deus se você nascer do Espírito. Se você ainda não nasceu do Espírito, infelizmente você é criatura. E para você ir para Nova Jerusalém ou para o paraíso, como foi Lázaro, e a Bíblia diz que o rico foi para o inferno e Lázaro para o paraíso, você precisa se tornar filho de Deus. E que hoje comemora Dia dos Pais, e eu termino aqui: feliz Dia dos Pais para nós que somos pais. Mas eu mostrei para você um pai mais importante, que é Deus, que você precisa tornar filho dele.